Profissional, você já se perguntou por que que alguns profissionais da saúde, mesmo vendendo o mesmo serviço, conseguem vender muito mais do que outros? E muitas vezes acontece desse profissional que vende mais ter menos conhecimento do que aquele que está vendendo menos. Eu me fiz essa pergunta há alguns anos atrás. Eu lembro que eu estava esperando uma paciente minha chegar para a sessão, e aí eu fiquei observando, eu tinha muitos concorrentes ali onde eu trabalhava. E eu fiquei observando que alguns até colocavam o preço mais baixo do serviço para tentar captar mais clientes, mais pacientes, e não conseguiam. E aí eu comecei a pensar, me comparando, o que que eu tenho feito que está me gerando mais resultado? E eu comecei ali a criar, vamos dizer assim, uma lista de ações que eu fazia e a forma que eu me comunicava com o meu potencial paciente, meu potencial cliente, que fazia com que eu fechasse mais. E aí eu quero dizer aqui para você já com muita clareza e sem enrolação. Eu sou profissional de saúde, aplico isso já há mais de 15 anos da minha carreira e não existe outro ponto mais importante para te gerar mais resultado do que a forma de vender. Isso mesmo. Você pode ter o melhor serviço do mundo, você pode criar o melhor produto do mundo, você pode ser dono de um consultório que é muito bonito, você pode ter uma estrutura muito boa, mas se você não tiver uma forma de vender em que você consiga, de fato, gerar um encantamento nesse potencial cliente, nesse potencial paciente, você vai ser só mais um profissional da saúde. Hoje em dia, a informação está muito acessível. Então, esse teu potencial paciente, potencial cliente, ele vai conversar com outros profissionais antes de fechar com você. Talvez ele venha para falar com você já tendo conversado com vários outros, ou ele queira até conversar com você antes de conversar com outros. Só que se você faz o mesmo tipo de venda, vamos dizer assim, que outros profissionais, ele vai comparar como? Ele vai comparar o que é o melhor custo-benefício, ou seja, ele vai colocar você comparando o preço. E aí o que que teu concorrente faz? Ele coloca um preço menor. Aí você vai baixar mais ainda o seu preço. Eu vejo hoje alguns profissionais, por exemplo, psicólogos, fisioterapeuta, cobrando menos de R$ 100 o atendimento. Gente, isso é um absurdo tão grande. Eu, como profissional, não consigo aceitar algo do tipo. Nosso trabalho gera um resultado de transformação tão grande na vida da pessoa que não é justo você vender o seu trabalho cobrando tão pouco. Só que a forma que você vende que é responsável por gerar essa consciência de que vale a pena investir e investir mais no seu acompanhamento. E aqui tem dois pontos muito importantes nesse processo de vendas que você tem que implementar, que vamos dizer assim, são dois segredos, como as pessoas gostam de falar, que não vai ser mais segredo porque eu vou dizer aqui para você. Você precisa, principalmente, ter, primeiro ponto, anota aí, comunicação envolvente. Se você está ali, naquele processo de conversa de venda, onde você não envolve essa pessoa ela está conversando com você e você está falando do seu serviço, a pessoa não vai, aquele potencial cliente, ele não vai se sentir interessado. Entenda o seguinte, o ser humano, ele é egoísta, ele é egocêntrico. A pessoa não está interessada se você tem pós-graduação, ela não está interessada se você é um especialista, se você vai atender ela bem, se, claro, vai atender ela bem, ela quer, mas isso não é diferencial, isso que eu quero dizer. Então, aquela pessoa não está preocupada no número de sessões que você vai fazer com ela, essa não é a preocupação, ela não está interessada nisso. Quando você fala do interesse da pessoa, aí ela se envolve. As pessoas vão falar com você com o interesse de resolver os problemas que elas têm. Se a tua comunicação não for em torno disso, a tua comunicação não é envolvente. E aí vem o segundo ponto, que é importante você aplicar. É você ter uma conexão entre o racional e o emocional. E muita atenção nisso aqui, profissional. Eu não estou dizendo para você aplicar gatilho mental, não estou dizendo para você persuadir a pessoa, você vai enganar. Não é sobre isso. Eu vejo uma expectativa muito grande criada sobre isso, sobre gatilho mental, sobre você fazer a pessoa comprar porque ela vai ter algo recíproco. Não é assim que funciona. A gente não compra de uma pessoa porque ela foi legal com a gente só. A gente compra se a gente vê que aquilo realmente vale o quanto custa, ou melhor, se até o custo é menor do que quanto vale. E essa é a real intenção que você tem nesse processo de venda. Você mostrar para o potencial paciente que o que você vai entregar para ele vale muito mais do que quanto custa. E para isso, quando você vai conversar com essa pessoa
e colocar esses dois pontos fundamentais que eu listei aqui, que é a comunicação envolvente e essa conexão entre racional e emocional, você precisa ter quatro pontos aqui muito bem alinhados, muito bem claros na sua comunicação. Quais são essas quatro, vamos dizer assim, estruturas que você tem que colocar dentro da sua conversa de vendas? Primeiro, você não vai vender o seu serviço, mas você vai vender a solução. O foco não está no teu trabalho, o foco não está no serviço, no produto que você está vendendo, mas sim na solução que o teu paciente, que o teu cliente busca. Segundo, você não vai focar nas características do que você vai entregar. Você vai focar nos benefícios. Então, a tua fala é sempre em torno e focando no benefício que essa pessoa tem em investir em você. Terceiro ponto, você precisa construir relacionamentos com esses teus pacientes e clientes. E esse relacionamento, ele começa na venda. Muita gente não sabe, mas o processo de vendas é o primeiro contato que você tem com esse potencial paciente, potencial cliente. Se você, no momento da venda, você não gera encantamento e você não tem uma clareza de comunicação para ter um posicionamento de autoridade, você já começa a criar um relacionamento frágil, onde qualquer outro profissional que oferecer um preço mais baixo, esse teu paciente larga você, deixa o teu trabalho e vai para o mais barato. Então, o primeiro contato com o teu potencial cliente, que é esse processo, essa conversa de venda, tem que ser um processo de encantamento. Quarto ponto, você precisa demonstrar valor e não apenas o preço. Parece óbvio falar isso aqui, mas é o óbvio que ninguém faz. Eu vejo um monte de profissionais da saúde que, quando a pessoa pergunta como é o seu trabalho, a pessoa começa a falar sobre o trabalho dela, começa a falar, eu entrego tantas sessões, eu faço isso, faço aquilo. As pessoas não estão de fato, elas perguntam isso para você, mas não é de fato o que elas querem ouvir. E se você falasse mais sobre o interesse dela? E se você mostrasse que as soluções que você vai dar têm um caminho mais fácil, um caminho mais simplificado, algo palpável, fica muito melhor de você vender, fica muito mais fácil de você gerar essa conexão entre o racional e o emocional quando você aplica esses quatro pontos. E aí eu quero que você faça essa reflexão agora. Você tem feito isso? Eu sei que você vai falar, faço, faço sim. Eu quero que você escreva, assista esse vídeo aqui de novo, veja, mapeie exatamente, escreva isso no papel e começa a criar isso. Quando eu coloco aqui o primeiro ponto, que é para você não vender o serviço, mas vender a solução. E qual é a solução que o teu cliente quer? Se você trabalha com emagrecimento, não coloca emagrecimento. Não, não é isso. O teu cliente, quando ele procura emagrecimento, ele não está querendo emagrecer. Ele quer, por exemplo, uma forma que possa fazer menos refeições, mas alcançar a quantidade diária, por exemplo, de proteína, carboidrato e gordura que precisa, sem seguir uma dieta fechada, talvez. Se o teu potencial cliente ele tem dor na coluna, ele não quer se ver livre da dor na coluna. Ele quer, por exemplo, uma forma que ele possa dormir e acordar sem dores. Entende que entregar a solução não é você entregar o resultado. Então, começa a entender isso aqui. Vê, escreve direitinho tudo que eu falei aqui, esses quatro pontos, e eu quero que você crie essa estrutura para você fazer uma comunicação envolvente e a forma que você vender, que você vai vender agora, vai ser uma forma que o teu potencial cliente ele vai ver que você vai entregar muito mais e você vai ter essa atração da atenção para que você no processo de vendas tenha alto valor percebido pelo potencial cliente. E lembre-se sempre que pessoas compram de pessoas. Não pense que você vai mandar uma simples mensagem no WhatsApp e as pessoas vão chover ali, pessoas querendo pagar 3.000, 5.000 para o seu acompanhamento. É importante que você tenha uma margem de lucro alta, por isso que eu ensino dentro da mentoria Carreira Premium, você a vender programas premium para você ter uma alta margem de lucro e você possa ter menos pacientes. Então, quando você tem uma conversa de 20 minutos com uma pessoa e você vende algo de 5.000 reais, vale muito a pena você, entre aspas, gastar esses 20 minutos, mas fazer uma venda high ticket. Só que eu fico vendo que muitos profissionais tentam vender pelo WhatsApp, mandando mensagens simples e superficiais, cobrando ali 300 reais por consulta. Isso não vai transformar a sua vida. Você precisa ter esse modelo de negócio, que é você ter um programa
diferente do teu concorrente para você gerar alta percepção de valor e diferenciação de mercado, um processo de venda envolvente que gere encantamento e que você vai conseguir converter muito porque tem uma assertividade nesse processo, é o que teu potencial cliente quer ouvir. Então você não vende o que o cliente quer, aliás, você vende o que o cliente quer comprar, você não vende o que você quer vender. Tem essa diferença. E você precisa ter um modelo de negócio onde você tenha esse alinhamento da atração de potenciais clientes qualificados com o processo de vendas. E aí você consegue fazer essa gestão tendo menos pacientes e alta margem de lucro. Inclusive, quero convidar você, se você não conhece ainda a mentoria Carreira Premium, vai ser um prazer conversar contigo, explicar como funciona a metodologia e quem sabe você fazer parte. Você pode clicar em algum local aqui dessa página, ou aqui, se você estiver assistindo pelo YouTube, tem um link aqui que você pode fazer a aplicação, ou se quiser, falar diretamente comigo e conhecer mais sobre a mentoria. E quero te convidar também a se inscrever aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Sempre estou colocando conteúdos aqui que são fáceis de você aplicar e ter resultado. O importante, como eu sempre falo, é aplicar. Não adianta você assistir aqui os conteúdos e você não colocar em prática. Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.